A primeira coisa que é a definição de escoliose, de uma maneira sucinta para a gente, né, e para quem está ouvindo, o que é a escoliose, as formas como ela pode se apresentar e a forma mais comum que ela se apresenta no nosso meio. Essa é uma pergunta bem ampla, né? Mas, de modo geral, a escoliose é um tipo de deformidade da coluna vertebral. Então, para ser bem claro aqui, é aquela deformidade que a gente observa vendo o indivíduo de costas ou de frente, e a coluna que deveria ser reta, ela assume uma posição em S ou em C. Só que mais do que isso, né? Além desse desvio desse ângulo, desse plano que a gente chama, ela acaba torcendo no eixo dela mesma. Então, a gente sabe que é uma deformidade nas 3 dimensões. Então, de frente, de lado e por cima, ela acaba entortando. Qualquer curva na coluna é escoliose? Se fosse assim, meio mundo teria escoliose. E todo mundo tem uma curvinha, né, Débora? Todo mundo tem um ombro um pouquinho mais alto, uma cintura um pouquinho assimétrica. E nem todo mundo tem escoliose. Então, para fim de definição, nós medimos essa curva em ângulo. Então, a gente consegue traçar ângulos, existem fórmulas matemáticas para isso, e a gente traça ângulos. E se essa angulação for acima de 10 graus, aí sim podemos falar que essa pessoa tem escoliose. Então, essa é a primeira definição. Agora, existem diversas causas de escoliose. Então, a gente pode dividir já de cara em 2 grupos principais: escoliose da criança, ou da pessoa em desenvolvimento esquelético, e a escoliose do adulto, ou a escoliose do idoso. E tem aquela escoliose da criança que vai piorando a vida inteira e vira a escoliose do adulto piorada depois. Então, esses 2 grandes grupos principais. Eu acho que hoje a gente deve focar um pouco mais na escoliose da criança, né? Escoliose pediátrica. Imagino que boa parte de quem está aqui assistindo com a gente queira informações sobre a escoliose pediátrica. E aí, sobre a escoliose pediátrica, existem diversas causas para isso, né? Ou seja, a vértebra pode nascer mal formada, na barriga, no útero da mamãe, alguma coisa acontece ali na programação da vértebra, e em vez de nascerem tijolinhos um em cima do outro, nasce um pela metade, por exemplo, ou nasce um grudado com o outro. E isso, na hora que a criança cresce, ela nasce e cresce, isso acaba entortando. Então, essa é a escoliose congênita. Congênita é que vem do nascimento. Tem a outra escoliose, que é até mais comum do que a congênita, que é a idiopática. Ou seja, a coluninha nasce perfeita, bonitinha, os discos, vértebras, está tudo certo, ela nasce reta. E aí, em algum momento do crescimento, que pode ser logo cedo, ou mais frequentemente perto do estirão de crescimento, 11 anos para a menina, 12, 13 para o menino, alguma coisa acontece que a coluna deforma. E por que isso acontece? A gente não sabe exatamente por quê. Sabe-se que existem genes, né? Alguns genes que já foram isolados, ou seja, depois que a gente descobre o problema, a gente sabe que existem alguns genes para isso, só que a gente não tem o que fazer com essa informação ainda, porque não são exames que são reprodutíveis na população geral, ou seja, é impossível a gente com antecedência falar ele tem esse gene, ele vai ter escoliose no futuro. Ainda não chegamos nesse ponto, talvez um dia isso seja possível, mas ainda não é. Então, essa escoliose idiopática. Tem outro tipo de escoliose muito comum, que está ligada a doenças neuromusculares. Então, uma criança que tem, por exemplo, paralisia cerebral, tem um desarranjo muscular, desequilíbrio de forças musculares, e a coluna acaba entortando. E tem vários outros, tem escoliose por síndromes também, tem várias síndromes que cursam com escoliose, e tem escolioses também por outras causas que não da coluna, como uma perna menor do que a outra, acaba inclinando a bacia e forma uma escoliose. Tem escoliose histérica, é descrito isso, então uma crise de ansiedade, uma crise de estresse pode desenvolver escoliose. Tem escoliose pela dor, não é mesmo, Débora? Que a gente está tão acostumado, então trava a lombar, entorta a coluna, acho que muitos daqui já tiveram isso, e aí por diante. Acho que a gente tem uma infinidade de causas, são centenas de causas de escoliose, mas essas daqui são o começo, né? Entender esse começo é muito importante. É que essas causas, né, doutor, por dor, né, antálgica, principalmente, que a gente que trabalha com coluna vivencia isso no dia a dia, a gente sabe que, na verdade, não é uma escoliose verdadeira, né? Porque a gente não tem essa tridimensionalidade, né? A gente olha o raio-x, a gente vai até ver essa inclinação do tronco, a gente olha o paciente, a gente vai ver essa inclinação do tronco, porém a gente não vai ver essa tridimensionalidade, que é o que acontece numa escoliose realmente estrutural, verdadeira, que é a escoliose idiopática ou a escoliose neuromuscular, como você bem falou. Exato. E aí... Oi? Exato, estou concordando.
É isso aí. Ela é passageira também. Melhorou a dor, ela vai embora. Você resolve Você a dor. pergunta pra mim, você tinha escoliose ontem? Não. Apareceu bojo, junto com a dor. Exatamente. Então fica Você fácil, resolve a né? dor, resolve a escoliose. Você, se tem uma perna maior que a outra, você coloca uma palmilha, você resolve a escoliose, né? É Então, isso. não é uma escoliose dita funcional, né? E não estrutural. Exato.